Olá a todos, dando aqui um tempinho para bater 7 horas. Daqui a pouco a gente vai começar um bate-papo aqui com o Léo. Bem-vindos. Bem-vindos a todos, a todas. Olá, boa noite. Boa noite a todos, bem-vindos ao Instagram do Teatro João Caetano. Oi, Rê, tudo bem? Oi, Léo, tudo certo? O nosso convidado já está aqui online. Bem-vindos. Bem-vindos a todos. Só cravar aqui britanicamente o início, aí eu chamo o Léo. Bem, hoje nós vamos ter uma conversa, eu acho que vai ser muito legal, muito gostosa, com o Léo Medeiros, que é o diretor, dramaturgo da Companhia Teatro de São Paulo. E eu vou convidá-lo já para a gente começar essa conversa. Procurando aqui o Léo para chamá-lo, deixar ele aparecer aqui na lista das pessoas online. Deixa o Instagram dar uma atualizada aqui. Não está vindo o Léo para mim aqui para eu convidá-lo. Vamos dar mais um tempinho. Está aparecendo aqui para mim. Mas é só um tempinho. Vai dar tudo certo. Já convidei o nosso... Oi, Oi, tudo bem? tudo bem, Léo? Tudo. Gente, Pouco. Leonardo Medeiros, Leonardo para vocês, aparecendo aí. Tá legal o som? Eu tô ouvindo bem. Não sei as pessoas, mas Tá eu tô bem, ouvindo bem. tá bom. E aí, Léo Moreira, como estamos? Tudo bem? Um pouco nervoso. Tudo Eu nunca fiz uma live antes na minha vida. Um pouco de medo, mas eu acho que faz parte, né? faz parte. E o cabelo comprido é da pandemia. O cabelo, ele é um processo, assim, de desistência mesmo. Tá, assim, Aham. há um tempo. Ah, que legal. Léo, hoje eu tenho assim, nossa, primeiro, muitíssimo obrigado por você aceitar o nosso convite, Eu que de agradeço, participar. Léo. O, o nosso chefe, nosso coordenador Pedro Granato, ele fez um desafio assim Hum. de fazer projeto, né, chamado Só Diretoria. Então a gente convidar uma galera, diretores de teatro, para a gente conversar aqui. Aham. Então é um desafio. Então você está inaugurando esse projeto. Ser o nosso primeiro diretor para conversar.
Que legal, que incrível. Assim, não, acho que é incrível. Legal conversar, né? Porque eu acho que nesse momento também é importante falar, a gente falar, né? Muito, apesar de eu ser muito tímido, de morrer de medo, assim, mas acho que é importante a gente conversar, né? Nesse momento, eu acho, principalmente, né? E eu acho que é interessante. Bem, primeiro eu gostaria que você desse para a gente assim sei lá, contasse um pouco como é que você e a Yato, né, estão vivendo esse momento, né? Parou tudo, conseguem trabalhar minimamente, muita coisa cancelada. Como é que está esse momento para a companhia? Ah, Leandro, esse momento eu acho que é um momento assim. É um momento de a gente está se encontrando, a gente se encontra virtualmente, a gente está elaborando um novo projeto, mas eu acho que principalmente é um momento mesmo de reorganização e reflexão mesmo do que a gente construiu até agora e de para onde a gente vai. Assim, eu não digo uma reflexão egocêntrica, não, assim, ai, como a gente está lidando com a quarentena. A gente está lidando com coisas muito práticas mesmo, assim. Primeiro é a manutenção dessas pessoas que são adultos, que têm mães que sustentam seus filhos, adultos que pagam aluguel e têm uma vida, como manter isso, essa vida prática mesmo de um grupo que, apesar de ter um reconhecimento importante, assim, relativo, né? Mas um certo reconhecimento, é, ainda assim é um grupo que enfrenta muitas dificuldades financeiras, né? Entre a gente mesmo, a maior parte do grupo, quem não tem outros empregos além desse, né? Como eu tenho outro emprego. Mas eu estou falando de um momento de reflexão também, porque eu acho que essa pandemia, essa situação que a gente vive, também ela revela muita coisa, né? E aí uma das nesse projeto que a gente está elaborando agora juntos, a gente está pensando em como fazer, em como usar essa nova tecnologia, né? Esse novo idioma que é isso aqui, essa relação, como a gente está pensando muito em se reorganizar, mesmo olhando para a nossa história. O que eu estava falando é que a pandemia revela muita coisa. E uma das coisas que fica muito revelada, eu acho, eu tenho um pouco de receio de falar, porque eu estou num processo de aprendizado disso mesmo, assim. Oi, Certo. Davi. Ops, o Léo caiu, vou chamá-lo de novo. Teve um probleminha de conexão, né? Voltei? Ô, Léo, você está fugindo, Léo? O que que é Não, isso? eu estou quase fugindo. Meu impulso é fugir, porque eu não gosto muito de falar, mas meu impulso é fugir, mas juro que não foi de propósito. Não, e você estava no momento já, assim, falando uma coisa tão legal, assim, de repente, puf, assim, gente, como Aqui assim? para mim também sumiu. Não, o que eu estava falando, Leandro, é assim, que é um momento de reflexão mesmo, porque a pandemia revela muitas coisas, deixa muitas coisas muito explícitas. E uma das coisas que a gente tem se pensado muito é que a gente está sendo testemunha, e aí testemunha com todo o privilégio que uma testemunha tem, né? Testemunha de vários genocídios, né? De um genocídio que está acontecendo, principalmente da população negra e da população indígena. E isso faz com que a gente tenha uma... Agora, eu acho que é muito importante que a gente se posicione nesse lugar também. E aí isso, se posicionar, quer dizer olhar para a nossa história como companhia mesmo também, né? E falar de como que a gente conseguiu durante tanto tempo, fazendo assumindo uma responsabilidade disso mesmo. Como é que durante tanto tempo a gente conseguiu viver com os antolhos, assim, sem fingindo que o racismo não é o grande problema que a gente vive, na verdade. E como, na verdade, e aí quando eu estou falando isso, se reorganizar, é se reorganizar criativamente e criar ações práticas para pensar isso dentro da companhia mesmo. Por que somos o grupo que somos? Onde fomos formados? Que a gente é um grupo que vem da universidade. O que isso significa da universidade? Das nossas escolhas artísticas? Dos meios de produção, como incluir, como não é abrir espaço, que abrir espaço é uma expressão muito ruim, mas como na verdade, reconhecer que a nossa visão é limitada e que se a gente não abre para outras visões, se a gente não tem pessoas negras conosco, não tem pensamentos indígenas, a gente está perdendo perspectiva. Se a gente não busca referência nessas pessoas, se a gente não tenta aprender com elas, a gente está perdendo perspectiva e o nosso trabalho está ficando menor. E isso, agora, na pandemia, nessa situação de isolamento,
que na verdade não é um isolamento, a gente fala de isolamento, o isolamento ele não é sobre isso, é como ele evidencia esse genocídio que está acontecendo, né? E como a gente... É um momento de escolha mesmo, de como você se posiciona. Porque eu tenho muito medo de falar em público e tenho muito medo também, assim, de... Ai, meu Deus, será que eu posso falar isso? Será que eu não posso falar isso? Por outro lado, eu acho que isso nunca, esse medo nunca pode ser uma desculpa para a gente não falar disso, para se omitir. E eu acho que eu estava assistindo e lendo uma coisa hoje da Eliane Brum, que eu acho que ela fala isso mesmo, que a omissão é uma ação também, né? E essa omissão ela vai ser, ela é muito responsável por isso que está acontecendo. Então, voltando à sua pergunta, como a Yato está lidando com esse momento? Existem problemas muito práticos que a gente tem que lidar com eles, que é como cada um paga seu aluguel, como sustentamos os filhos das pessoas que estão ali, como cada um lida com a sua vida. Existe o estresse psicológico e emocional que isso causa também, mas isso é menor perto da consciência de que somos testemunhas de um genocídio. O que a gente faz quando a gente está vendo alguém ser morto, né? A gente assiste assim ou a gente se coloca para lutar? Então, eu acho que tem essa reflexão que está acontecendo que eu acho que é muito importante para entender que a gente não pode mais usar esses antolhos que a gente vinha usando, assim, com muita vergonha de ter usado esses antolhos, sabe? Léo, eu não sei se você concorda comigo, e parece, eu sinto isso, que às vezes a gente... como é que a gente não percebia, né, que a gente não estava usando essas visitas, entendeu? Total, total. Eu acho que não Porque, percebia porque, né? assim, Porque somos pessoas razoavelmente, né, assim, conscientes, atuantes, andando para lá, para cá, etc, etc. E agora vem com uma força, né? Isso que você fala, né? Esse testemunho que a gente está tendo agora vem com uma força, com uma clareza, e ele não é de agora, né? Aham, aham. Por que que isso não tinha essa força em mim antes, né? Eu acho que está acontecendo um movimento, Leandro, que a Eliane Brum fala muito bem disso, eu acho também, e outras pessoas. Existe um movimento muito legítimo da periferia exigir o seu lugar de centro, né? Isso eu estou falando não geograficamente também, mas de narrativas também. E nós, provavelmente, fomos criados contando uma história... a história que a gente aprendeu é uma história mentirosa, né? As referências que a gente tem são parciais, são do ponto de vista do opressor, normalmente, que somos nós, né? A gente tem que reconhecer isso. E eu acho que essa vislumbre, isso está presenciando um genocídio, é inevitável que isso fique evidente, né? Existe, lógico, a parte da culpa e da vergonha, de falar, ai meu Deus, como a gente não percebia logo isso, mas existe um pensamento também que é a estrutura que gera isso e como na minha microação, por exemplo, nas pessoas na equipe criativa que a gente monta para fazer um trabalho, nas referências que a gente busca, como isso é perpetuar esse pensamento, sabe? E que eu acho que é aí que a gente pode, desse meu lugar de aprendizado aqui, muito inseguro, talvez seja aí um lugar de descobrir mesmo um novo jeito de fazer, né? Porque é isso que a pandemia revela também. Como a gente não percebia? A gente não percebia também porque a gente está inconscientemente querendo manter os nossos privilégios. E, na verdade, a gente não vai conseguir sustentar, não se sustenta mais, né? Essa estrutura, se a gente ficar tentando repetir essa estrutura, né? A gente precisa mesmo abrir e falar, bom, assim, se eu tiver que... É que não é isso que eu quero dizer exatamente, mas é isso. Na verdade, é um reconhecimento, eu acho, Leandro. Esse reconhecimento é uma primeira etapa, mas eu acho que ela é muito importante para acontecer, né? Não, com certeza, com certeza. Reconhecer é começar a fazer alguma coisa, né? Não pode parar aí, né? É isso que eu Agora, estou falando, exato. A como nossa pergunta hoje é como, nessa situação agora, que a gente não tem nenhuma possibilidade, assim, eu te falei que é um grupo que a gente está pensando em como pagar o aluguel. Essa é uma coisa concreta que a gente, no meio da criação, de elaborando um novo projeto, a gente está pensando nisso também, né? Como a gente ainda assim reconhece o lugar de privilégio e tenta pensar não um assistencialismo, não do tipo uma inclusão pela inclusão, mas
como a gente está perdendo perspectiva e profundidade se a gente não tem esse outro olhar, né? Ou essa outra experiência que não é a nossa, né? Que não é a minha, não é a da maior parte da IAT. Ô, Léo, e como é que essa nova atuação, vamos chamar assim, artística, usando esses meios, né? Inclusive amanhã, para quem não sabe, a gente vai ter uma experiência aqui com o Ser José Leonilson, né? Vamos ter essa versão, né? Aham. Virtual. É uma questão que todo mundo está se perguntando muito, né? É teatro, não é teatro? É importante saber se isso é teatro, se não é teatro. Como é que é para você isso? Vamos fazer alguma coisa, mas como dá para ser feito é dessa forma por enquanto, né? Aham. Olha, eu não sei, não tenho respostas. Eu acho que, de novo, a gente está no meio da coisa, assim, aprendendo com ela, né? Eu acho. Eu acho que, claro, o teatro, ele te dá uma dimensão do coletivo mesmo, né? Ele te dá essa dimensão. Eu acho que eu venho de uma cidade muito pequena, do interior, assim, uma cidade mineira, uma cidade muito fechada. Chegar em São Paulo e também um pouco desgarrado, assim, chegar em São Paulo, o teatro me deu esse lugar familiar, assim, de familiar no sentido de, não só afeto, também afeto, mas também de me reconhecer nas outras pessoas. E aí ele tem muito a ver com a presença, ele me traz essa coletividade, né? Tudo é coletivo. E agora é um momento realmente de crise do teatro, mas eu não acho que seja que seja não é problemático, né? A gente estava numa crise, mas eu acho que ele é inspirador em algum lugar. Lógico, eu estou falando que ele é inspirador dentro desse apartamento, né? Desse conforto, porque eu acho que as discussões que a gente tem que ter são maiores do que isso, se é teatro, se não é teatro agora, né? Para que a gente usa o teatro? Por que a gente faz? Quem faz? Quem está comigo fazendo? Para quem está assistindo? Essas são perguntas, eu acho que realmente me atraem, assim. Se é teatro, não é teatro? Eu acho que eu assisti a peça do Marrá, por exemplo, e da Janaína Leite, e a gente fez uma experiência agora no Sesc também, a Áurea e o Laerte estão fazendo a experiência do Ser José Leonilson. Existe um envolvimento ali de entender esse novo idioma mesmo. Na IATO, existe uma escolha ali, que não é melhor nem pior que nenhuma outra, mas é uma escolha de trabalhar justamente na fronteira, assim, da linguagem do teatro. Assim, isso é teatro, isso não é teatro, o que pode ser representado, o que não pode ser representado. E eu acho que agora essa nova linguagem, aqui, esse novo idioma que a gente está aprendendo, ele traz isso também, né? Então a gente está tentando entender isso ainda, assim. Se é teatro, se teatro é presença, a gente abre a discussão. O que é presença? Eu estar conversando aqui com você também pode ser um tipo de presença. O que eu acho que abre esse momento aqui, que a gente está agora fazendo essa live aqui, por exemplo, e as pessoas fazendo experiências audiovisuais, a partir de criações teatrais, ou criando para essa nova linguagem, eu acho que volta para mim o senso, a necessidade de um coletivo mesmo, de coletividade. Tudo isso aqui, que isso aqui a gente está fazendo, é um desejo de coletividade. Eu acho que é esse pensamento que eu acho que pode criar transformações na própria linguagem teatral depois, se quando um dia a gente voltar, né, para esse lugar, né? Aliás, é uma questão que está sempre assim, quando voltaremos, né? Se voltaremos, né? E se É. voltarmos, como será, né? Agora, inclusive algumas pessoas têm falado muito da questão, né, do racismo nosso estrutural, que estão passando aqui pela sala. Assim, gente, algumas coisas não dá mais para a gente pensar. No meu teatro, não foram 10 negros nesse final de semana, por exemplo. Mas tudo bem, é isso, é assim. Tem algumas coisas que a gente precisa mexer, entendeu? Tem algumas feridas que a gente precisa colocar o dedo lá, porque, como você falou, a gente chega de botar as viseiras e achar que no nosso conforto está tudo ok, né? Por outro lado, Leandro, tem um movimento muito... assim, me dá esperança perceber que, na verdade, quem está liderando de novo uma revolução é o movimento negro, são os indígenas que têm uma revolução de pensamento ali, um pensamento que pode nos ajudar a sair desse lugar de arrogância. Se a gente abrir o olho para aprender com esses grupos que estão na linha de frente, né?
do genocídio e estão na linha de frente também da revolução, da resistência, da luta. A gente está num lugar confortável, assim, como se juntar a isso, né? Eu acho que não é um lugar assim de... é muito difícil falar disso, porque ainda é um processo de aprendizado, assim, eu me sinto Claro, muito não, inseguro falando, mas honestamente, assim, honestamente, eu penso, eu sou gay, né? Eu sinto que os movimentos gays, quando eu olho para a história do movimento gay, as pessoas que estavam na linha de frente eram as mulheres trans, mulheres e homens trans, negros, eram as pessoas que sofriam o maior número de violência e que estavam também na linha de frente, né? E eu acho que nesse momento tão dramático que a gente vive também, essa é a linha de frente, de novo. A linha de frente são essas pessoas. O que na verdade a parte mais violentada é a parte que mais está ali lutando. Então, me dá muita esperança saber que o momento que a gente vive não tem só a ver com a pandemia, né? Tem a ver com o nosso momento político também, com esse presidente racista, com esse governo racista, com esse governo de uma política genocida mesmo, com os povos indígenas, com os povos periféricos, com as comunidades negras, com as pessoas negras. E é um momento muito crítico, mas eu sinto que se a gente se juntar à luta deles, ouvir o que eles têm a dizer e aprender com eles, eu acho que ali isso me dá uma esperança, saber que é ali que tá a mudança. Eu acho que o pensamento não é um pensamento, como incluir essas pessoas no nosso trabalho. Ao contrário, é como eu posso me juntar a essa revolução que eles estão fazendo, né? E que eu gostaria de fazer parte, né? essa coisa de você ouvir, né, também, porque a gente tem uma arrogância da liderança, Total. né, por causa do conhecimento da universidade, né, enfim, tem muita coisa para a gente rever realmente. Eu fiquei lendo ontem que, assim, São Paulo tem duas epidemias, né, isso que você está falando. Tem a epidemia da classe alta e a epidemia, né, da nossa periferia, né? O que ela está causando, o destroçamento que está sendo causado é muito diferente. Quer dizer, num lugar não tem esse destroçamento, no outro sim, né? Então é lá que está também os negros, é lá que está a pobreza, é lá que está realmente esse pessoal que vai estar na linha de frente, sim. E eu vejo o movimento gay muito atuante nesse momento, né? Eu também sou gay e eu venho de um momento em que lá, né, estou com 64, então lá eu peguei toda a questão da AIDS e tal, e tal, e tal, tal. Então, eu vejo, inclusive, a questão da soropositividade, agora falando da questão, né, da Covid. Gente, não começa a tratar isso de novo desse jeito, né? Com o mesmo palavreado, com o mesmo, sabe, segredo. Não adiantou nada, então, que a gente passou lá em 83, né? Enfim. Essa outra epidemia, a epidemia dos anos 80, 90, aqui no Brasil, principalmente, né, da epidemia da AIDS, também tem muitos paralelos ali, né, de como você usa, de novo, a política do genocídio, né? Você extermina o que está fora da norma, da sua norma, da chamada norma, né? Por isso que eu achei muito bonito a Eliane Brum falar desse movimento de transformar a periferia em centro, porque eu acho que é isso também, né? Quando nós gays, não, ou os nossos antepassados gays, ou você estava lá lutando, vivendo essa epidemia que eu não vivi, né? Mas estava ali nessa luta, isso é muito importante para abrir caminho e me colocar no centro das narrativas, né? E no centro da narrativa mesmo. E eu acho que isso está acontecendo agora também, se eu quiser olhar para isso como uma esperança. Se eu quiser olhar com desesperança, é isso que você falou. Isso revela a nossa extrema desigualdade social, que revela que somos fundados pelo racismo, né? Todo o nosso sistema, ele vem daí. A Eliane Brum, de novo, citando a Eliane Brum de novo, ela fala que vai ter que ser citada. Não, ela fala que, na verdade, o fato da Covid ter sido trazida para o Brasil pela classe alta e ter sido disseminada nas classes mais pobres não é um acaso. Na verdade, a síntese da nossa história, né? E eu acho que é um pouco da nossa história. E aí é um momento mesmo, quando eu falo de um momento de reflexão, de escolher não ser omisso, porque quando você escolhe não omisso, você tem que escolher um lado. De que lado a gente está, né? Porque a pandemia é difícil, mas é difícil para quem, né? Acho que a gente tem que se perguntar isso. Para quem é difícil?
esse momento que a gente está vivendo, né? Para quem? Quem realmente está morrendo? Quem é, né? Não sei, estou aqui. Tem um comentário aí na tela que eu acho que é diretamente para você, do Júlio César Dória, olha. Ai, Dá pra o você ler? Júlio, eu preciso muito falar do Júlio aqui. O Júlio César Dória, de verdade, assim. Eu cheguei em São Paulo, Leandro, eu cheguei em São Paulo para estudar na USP, eu cheguei com a minha mala para fazer a primeira aula, eu não tinha onde dormir, eu não tinha, de verdade, eu fico até emocionado, de verdade, assim, porque eu não tinha onde dormir. E o Júlio me colocou no CRUSP, eu morei no CRUSP, na casa do Júlio, durante muito tempo. Olha, então, ele chegou aí para você falar isso para ele, ó. Obrigado, Júlio. O Júlio, inclusive, foi assim, um dos caras que assim, a gente organizou os nomes, né? Eu falei assim, a gente tem que... Porque você não sabe disso, mas o Jardim mudou a minha vida. Ah, é? É. Como? Que bom, que legal. Porque eu entendi. Primeiro, eu assisti lá no Sesc Belenzinho. Nossa, isso foi quando? Acho que era a 2011. primeira temporada, né? Isso, Essa 2011 foi a coisa, estreia. então, assim, então não precisa do palco, não precisa da relação italiana-palco e a memória. Porque chega uma hora que você começa a querer envelhecer. Bem, vou falar coisas que depois, como você estava falando aquilo, né? Amanhã eu vou me arrepender de ter falado hoje. Mas, assim, mas tem uma hora que você começa a querer apagar algumas coisas, né? Riscar da sua vida, assim, Total. né? Tolamente achando que consegue, né? Mas, enfim. Às vezes você consegue, às vezes você finge que conseguiu, né? É, Nada, mas diz, cara, num sonho volta, num é. momento de um drink a mais volta. Mas então, foi isso. O Jardim fez essa revolução na minha vida. Eu saí de lá desnorteado. Na época eu ainda dirigia e eu falei assim, nossa, alguma coisa aconteceu, alguma trombada aconteceu aqui, né? O Jardim foi muito E, importante para a gente também fazendo, Leandro. Foi assim um espetáculo muito... Ah, aconteceu algum encontro ali com a gente no Jardim que foi muito importante para a gente. A gente olha para o Jardim hoje e reconhece também, assim, eu falo isso, eu já falei isso quando eu estava conversando com o Davi, que tá aqui, estava aqui assistindo, não sei se ainda está, que, na verdade, até hoje eu ainda visito quartos de portas que o Jardim abriu, sabe? Assim, de coisas da minha vida, assim, da mudança que foi na minha vida mesmo. Porque foi um espetáculo muito... eu ia usar o termo honesto, mas não muito relacionado ao que a gente estava vivendo na época, sabe? Eu tinha perdido meu pai, as pessoas, eu tinha algumas se separando, a gente ensaiou o Jardim nas caixas de mudança de uma separação que eu tive. Então ele era muito relacionado à nossa história mesmo. E ele é um espetáculo que é um melodrama, né? E a gente também investir nisso e falar que porque isso da memória tem a nossa memória individual, mas tem a nossa memória coletiva também, né? Que depende muito do tipo de narrativa, das histórias que a gente ouve, das histórias que a gente coleciona, né? E a gente, sendo brasileiro, o melodrama, ele é muito importante na nossa formação, né? Então tem esse lugar também do melodrama, de olhar para isso. Tem um diretor chileno que fala que o melodrama é um organismo com um fígado gigantesco, quer dizer, ele comporta qualquer coisa. Eu acho que a gente, enquanto país, pensando nas narrativas do país, e talvez isso seja um problema do nosso país, talvez, mas pensando no nosso país, eu acho que o melodrama ali ele tinha essa função também de a gente despertar essa memória coletiva, né? Esse reconhecimento coletivo. aliás, o Jardim, ele me perseguiu, porque eu assisti, né? Aí depois eu tô ali, vou pro João Caetano, aí vem o Jardim duas vezes, né? Fez uma temporada, aí depois tivemos o presente de vocês fazerem repertório com a gente, Foi né? incrível pra gente, foi Aí incrível. ficou o Jardim ali. Foi um encontro muito feliz, né? Em todos os sentidos ali. Muito. Voltei, estar no João Caetano, no Teatro Emocionado, né? Público ali, fazendo toda a temporada, foi muito incrível pra gente. Nossa, cara, eu escutei cada coisa do público, daquelas senhorinhas da Vila Mariana. Você não sabe. Que Tinha que fazer uma maravilha. peça, eu tinha que ter recolhido aquilo, gravado aquilo. Que Tá? maravilhoso. Ó, Leandro, só te lembrando, o Júlio tem uma pergunta aí. Ele falou, não esquece de perguntar. Eu não sei qual pergunta que é.
Ele fala que, dá para você ler? Pergunta para o meu ex-bicho. Olha aí, ó. Já que a IATO tem um foco na transição entre a ficção e a realidade, né? Já pensam também em trabalhar da transição entre real e virtual? Que é um pouco isso que a gente estava falando, que vocês estavam fazendo agora, né? O que seria que é IATO, né? A gente, na verdade, assim, eu tenho pensado um pouco sobre isso ainda também, muito elaborando ainda, sem respostas, tá? Então, eu vou falar assim o que eu estou pensando ultimamente. Eu tenho pensado que, na verdade, a gente não pode fazer, pelo menos ali, nesse momento, eu estou achando isso, que a gente não pode fazer essa dicotomia entre o que é virtual e o que é real, mas tratar o virtual como uma realidade mesmo. Isso é uma realidade, né? Aquilo que a gente estava falando, quando a gente fala de presença, do que a gente está falando? A gente está falando de corpo, de presença física, a gente está falando de dividir o mesmo espaço geográfico, ou a gente está falando de se comunicar com outra pessoa, né? A gente tem pensado muito, Júlio, em como usar mesmo assim. Eu estava te falando, a IATO, a gente tem uma escolha ali, essa escolha muito precária nossa, que é trabalhar nesse intervalo mesmo ali, do palco e do espectador, né? Então, nesse lugar assim, bom, isso é o ator que está falando, essa é uma história pessoal, isso é uma história ficcional, o que é real, quanto de ficção, na verdade, a minha realidade depende, né? E eu acho que quando a gente está falando, isso é uma coisa, quando a gente está falando daqui, as discussões são outras, assim, que é uma discussão de como eu não sei dizer, mas como isso daqui, como tratar isso como uma realidade, isso que está acontecendo agora. Dentro, e, de novo, fazendo o paralelo lá que a gente está trabalhando na moldura, no limite, como a gente pode trabalhar na moldura e no limite aqui mesmo, né? Do que é ao vivo, do que é o gravado, do que é o presente, do que é uma performance ao vivo acontecendo nessa distância geográfica, e do que não é, do que é material morto, que é o que já foi gravado, que é como a gente brinca um pouco com essas sobreposições. Eu tenho visto muitas coisas assim online, né? Tentando entender mesmo para onde a gente vai. E tem uma coisa nesse projeto que a gente está elaborando agora, ele tem duas etapas mesmo. Uma etapa que corresponde a essa etapa que a gente está vivendo, que é essa etapa que é a linguagem audiovisual mesmo ou sonora, né? Voltando um pouco a estudar rádio-teatro, peças radiofônicas, experiências imersivas com áudio, com som também. E esse formato aqui audiovisual, como a gente pode usar, trabalhar na moldura, no limite disso também. Essa é uma etapa. E a outra etapa que é colocar isso presencialmente mesmo. Tematicamente, um pouco, inevitavelmente, a gente está falando disso que a gente estava falando no começo da nossa conversa, de que estamos sendo testemunhas de genocídios, e qual é o nosso papel como testemunhas? Ser testemunha de um genocídio é um lugar confortável. E o que você faz diante de um genocídio, né? E aí, olhando para a nossa história mesmo, para a história... Enfim, não vou falar do projeto porque ele está em elaboração, a gente está pensando um monte de coisa, mas é basicamente isso. Mas não, Júlia, a gente não tem... Eu ainda não consegui elaborar isso muito, assim, entre esse jogo do real e do virtual. Mas o que eu sei agora é que a gente está tratando isso não como uma dicotomia, o real e o virtual, mas isso aqui como uma realidade também, né? Uma outra realidade, né? Essa coisa do genocídio que você fala, eu acho que tem uma coisa muito... agora também é uma coisa muito tênue, onde você sai da posição confortável de testemunha do genocídio e participa da luta. Entende o que eu quero dizer? Claro, claro. Assim, você atua também, né? Não só testemunha enfim, eu tenho preocupado muito com a questão do racismo, acho que está pegando todo mundo que tem minimamente algum, né? Uma humanidade, alguma, né? Que pensa um pouco sobre o que está acontecendo. Né? E, inclusive, tenho a pretensão de trazer uma galera negra aí para a gente conversar também e ver como é que também o teatro, né, que eles têm feito com um olhar, se agora muda também, né? Tratando de forma virtual ou real virtual, como você falou. Mas, enfim, tentando ver também como é que isso está mexendo e como é que está sendo visto por eles, o que está acontecendo com eles dessa forma tão violenta, né? Tão assustadoramente sempre foi.
mas parece que agora tem uma hecatombe acontecendo na questão do racismo, né, no mundo, né? Eu acho necessário, legítimo, né? Existe um movimento, uma revolução super legítima acontecendo, que eu acho que a gente tem que entender como a gente pode ser parte dela, né? E aí eu tava te falando, ser parte não é só eu chegar aqui e fazer um discurso e falar, ai, gente, o racismo estrutural na sociedade brasileira. Não é isso. É olhar de verdade dentro da IATO, por exemplo, ou todo lugar que eu tenho uma voz. Eu trabalho com televisão também, né? Qual é a minha responsabilidade também, como eu posso me posicionar nesses lugares, né? Como eu posso me posicionar de novo naquele lugar. Que perspectivas, pensando isso de verdade, assim, que perspectivas muito profundas a gente está perdendo quando a gente exclui esse olhar, quando a gente exclui essa voz, como a gente toma o lugar dessa voz, né? E aí, em microações mesmo, assim, dentro dos meios de produção da IATO, como ampliar o nosso olhar e trazer essas pessoas. Enfim, tem muitos mecanismos. A gente está conversando disso aqui agora. Eu acho que é muito importante também para a gente, porque eu acho que na verdade o que está sendo dito muito e que eu replico aqui, né, que eu reproduzo, aprendi com essas pessoas, que temos que ouvir, temos que aprender sobre isso, né? É um processo de aprendizado mesmo, né? De olhar e falar, bom, de reconhecer e falar, bom, é verdade, eu preciso me posicionar, eu preciso me posicionar agora, eu preciso me posicionar junto a essa revolução, né? Estou me perdendo, Leandro, porque é um assunto que realmente está, assim, é um momento muito... E não só porque existe uma comoção social em torno disso, assim. Porque realmente eu acho que a pandemia me abriu um lugar mesmo. Sabe quando você encontra uma coisa dentro de você, começa a tremer uma coisa que você fala, eu nunca toquei isso. E talvez aí esteja o problema, eu nunca ter tocado isso. E é como eu posso agir mesmo dentro do meu mínimo alcance aqui, como eu posso agir, né? Eu acho que isso é ser honesto com a gente também, você entende? É o nosso alcance, o que eu posso fazer, mas que seja com essa nova cara, né? Com essa nova, sei lá, consciência, sei lá como é que pode falar, né? Que essa loucura está nos causando, né? Mas sempre vai ser do nosso tamanho, do tamanho do que a gente pode fazer, né? Agora, Léo, essa questão do fazer a versão, vamos chamar de virtual, do César Nilson, te dá vontade de pegar outros trabalhos também e dar essa versão? O Ser do José Leonilson, que é um projeto que eu fiz a dramaturgia, que é um projeto do Laerte, da Aura, eles fizeram um trabalho muito, muito, muito juntos, assim, longos ensaios, tentando tecnicamente e olhando ali para fazer essa transposição, porque ali tinha a estrutura da peça mesmo, ela é uma estrutura de depoimentos, eles usam como referência muito as gravações do Leonilson mesmo, dos anos 90, tanto as gravações dele mais jovem ali, quanto as gravações, as maiores gravações, as fitas da fase terminal do Leonilson. Então eles usam muito esse material, que é um tipo de registro. Então o espetáculo, ele brinca com esse depoimento ali, como se o Laerte estivesse gravando ao vivo aquilo, e o Laerte é um artista visual também, o Laerte é um criador audiovisual, então ele e a Aura trouxeram isso para a linguagem do espetáculo. Já tinha um pouco isso, né? Exato. Mas mesmo assim eles tiveram que fazer eles estão fazendo um trabalho muito gigantesco para entender justamente esse novo idioma, que eu estou chamando de novo idioma. No caso da IATO, as peças que a gente criou até hoje, elas são muito, no meu ponto de vista, elas são muito baseadas na relação com o espectador ali dividindo aquele espaço e aquele tempo. Então, se você pensa no Jardim, é justamente sobre
a presença de você ver 3 tempos numa mesma geografia, no mesmo espaço. O tempo do teatro, essas 1h30 que a gente passa ali juntos nesse ato coletivo, e aqueles tempos, aquele tempo da memória acontecendo ali. Se a gente pensa na nossa última peça, a Odisseia, é sobre a comunhão, sobre a celebração de estar numa assembleia e a gente vir esse ritual social que é o teatro e que estamos juntos criando isso aqui. O Ficção é justamente sobre o que é estar no palco, como é esse estado de estar no palco, qual é essa linha imaginária que divide o palco e a plateia, é um pouco sobre a presença. Então, esses trabalhos, parece que eles não têm... A gente teria que criar, a gente tem que elaborar outras coisas para fazer essas discussões nesse meio aqui, porque ela é justamente sobre o palco, sobre a presença física mesmo, né? Sobre o tempo físico. Então, na Hiato, a gente achou difícil fazer essa adaptação. A única peça que a gente achou que seria possível, que é uma peça que tem uma dramaturgia mais audiovisual, que a base dela, de estudo dela, foi toda a dramaturgia audiovisual, era o Escuro, e a gente chegou a pensar em fazer uma versão do Escuro, que é um espetáculo de 2009, de retomar isso, mas a gente acabou achando melhor que seria mais interessante agora, já que a gente tem um projeto em vista chamado Litoral, para estrear um dia, talvez, que a gente começasse a fazer experimentos nessa linguagem a partir disso também. Então a gente está muito no começo, assim, se reunindo, entendendo, estudando e tentando olhar para isso ainda, mas sem nenhuma ansiedade também de transformar isso em público, de tornar isso público rapidamente, sabe? A gente está nesse momento de pesquisa mesmo. Léo, eu fico curioso, assim, a questão da pandemia atrapalhou um pouco a vida de Odisseia, no sentido assim, porque eu fico com a impressão de que não aconteceu muito, né? A Odisseia tem vários fatores para não ter acontecido muito, assim. O primeiro fator, eu acho que a gente fez mais Odisseia, eu acho, ou talvez igual, fora do Brasil do que no Brasil, na verdade. Tem esse dado também, né? Vocês fizeram Alemanha, Holanda, né? Isso, a gente estreou, é um espetáculo, uma coprodução, né? A gente estreou lá fora, a gente ensaiou lá fora uma parte, estreou aqui, depois fez aqui poucas temporadas aqui. Mas eu acho que a pandemia com certeza é determinante nisso, mas ele já tinha questões antes disso, Leandro. É um espetáculo de 5 horas, né? É um espetáculo que ele demanda mesmo e eu acho que é uma das coisas que me fez que eu estou repensando, assim, né? De qual é o alcance das criações que a gente faz, sabe o que eu estou dizendo? E não do tipo, precisamos ter mais público, mas para quem a gente está falando mesmo, né? E quando a gente faz um espetáculo de 5 horas, a gente está reduzindo um pouco o alcance do espetáculo. E aí isso é uma coisa para a gente medir para o futuro, assim, eu acho. Por outro lado, é um espetáculo que a gente resolveu não abrir mão de como ele aconteceu durante a criação, né? Ele aconteceu em etapas. A Odisseia, ela é capítulos, etapas, é uma jornada mesmo, com portos, com ilhas. Então, a criação do espetáculo levou a gente para esse lugar. Eu espero que a gente volte, não retorne ao normal, porque eu não acho que retornar ao normal é o que deve acontecer. Acho que é o contrário, acho que esse momento aqui a gente tem que repensar para propor uma nova coisa. Mas eu espero que quando a gente puder voltar a ter contato físico, quando a gente não estiver mais fazendo distanciamento social, seja que mundo for esse, eu acho que a Odisseia... Talvez a gente volte a olhar a Odisseia e repensar a Odisseia, porque é justamente sobre isso o que a gente está sentindo falta agora, né? Sobre estar junto mesmo. A gente usa muito a imagem da assembleia, a gente come junto no palco, a gente dança junto no palco, a gente convida os espectadores para estarem com a gente em cena. A ideia inicial era quase como criar uma peça que vai se diluindo e o espectador vai tomando conta do palco, né? Então, esse princípio agregador da Odisseia, ele me parece muito mais relevante e muito mais urgente agora, até. Cara, era quase uma despedida de um modus. Pra gente foi. Quando você lembra disso que você descreveu agora, eu falei assim, nossa, olha que parecia que era uma coisa meio... Tava falando, olha... E ali a motivação, Leandro, era justamente essa. Falar, nossa, vamos
tentar ingenuamente, né? Lógico, estou falando aqui parece pretensioso, mas é ingenuamente, assim, é só um objetivo interno, assim. Vamos tentar retomar esse lugar do teatro, de um acontecimento social mesmo, em que a gente está junto. Não estou aqui para ver uma peça, eu estou aqui para ser parte estamos juntos aqui e podemos discutir coisas estando juntos aqui, né? Esse era o princípio um pouco da Odisseia e que, como eu falei agora, eu acho que parece mais, talvez a gente reveja isso, mas talvez pareça mais relevante ainda, porque ali naquele momento era quase ingênuo, tem uma ingenuidade, assim, a gente quer comer junto, que é teatro interativo. Tinha um pouco essa ingenuidade, assim, eu sentia do espectador, apesar da nossa motivação ter sido muito genuína ali. E que agora eu acho que ganha uma nova dimensão mesmo, essa proximidade, essa intimidade, essa assembleia que se forma mesmo ali para ouvir uma história pessoal que seja, para ouvir uma história íntima ou para fazer uma denúncia, ou que seja, mas que a gente esteja junto nessa assembleia. De novo, repetindo, comendo, dançando, falando, encostando, se abraçando juntos, né? Uma coisa que está aqui, assim, todas as reuniões que a gente faz semanalmente, né, da secretaria e tal, aí sempre a questão assim, quando voltaremos, como voltaremos, né? Então essa questão do distanciamento da plateia, né? É uma coisa que vai ser inevitável mesmo, não tem como não pensar nisso. Temos que pensar, é a nossa função. Mas eu penso também como que vai ser também complicado resolver o palco, né, Léo? Entende o que eu quero falar? Assim, Sim. como é que você, né? Como é que você, as opções cênicas, de número de atores, contato, enfim, o palco, para mim assim, agora é um imenso, assim, ao mesmo tempo que é um monte de possibilidades, é um monte de dificuldades, né, para resolver o palco, né, pensando nessa Eu, questão eu acho presencial. que de novo, talvez a saída seja não tentar reconstruir, né? Voltar ao que era, né? Eu acho que a gente tem que repensar mesmo. E aí, sem romantizar nenhum momento dessa Voltar, pandemia, né? pelo amor de Voltar a Deus, ser mas igualzinho, e né? isso não é isso. Isso, na verdade, isso a gente está vendo que não é possível, né? A gente está numa crise que ficou explícita com a pandemia. A gente falou, nossa, estava assim, a gente não percebeu. E aí eu acho que agora não é o momento de a gente fazer esforço para retornar à normalidade, né? É o momento, esse momento mesmo de falar, bom, que normalidade eu quero, que normalidade é justa que aconteça, né? Então, isso também no teatro, assim, quando a gente não tentar falar, ai, que pena que a gente não vai poder mais ter, eu tento pelo menos, tá? É um exercício de abstração, porque, lógico, a gente está aqui no meio Nós da tentamos, loucura. Léo. Mas A nesse gente tenta exercício o de tempo inteiro. abstração, é um exercício assim de falar, bom, então eu não posso fazer nenhum esforço para retomar a normalidade. Que normalidade? Aquilo essa é a crise, né? Então eu não tenho que fazer esforço para retomar aquilo. Eu tenho que fazer esforço para recomeçar e refazer isso e tentar entender em que mundo, que criação, que linguagem, que idioma, que projeto cabe nesse mundo, né? E lidar com isso, né? E falar, bom, é isso, ou, enfim, é isso, sem tentar, sem nenhum apego, uma tentativa de falar, nossa, e agora, como faremos isso, né? Lógico que é uma questão, né? Que a gente fica o tempo inteiro, mas eu acho que ajuda a pensar que não temos que retomar nada, não temos que voltar a nenhuma normalidade, assim, a gente tem que descobrir o que é isso, né? Esse novo lugar, né? Quando voltarmos, se voltarmos. E tem uma coisa que eu acho que a gente tem que ficar muito assim, eu fico meio preocupado, que assim, porque com a questão da pandemia, então temos que começar a fazer alguma coisa, então essa coisa das lives, essas coisas da produção virtual, e eu falei assim, gente, será que a gente não está numa loucura de fazer, de produzir isso, e não está parando para pensar, né? Isso que você está falando, né? Uhum. Então, a gente está numa loucura de repetir um modelo, né? Virtualmente, vamos chamar. E não está pensando, não está vendo por que chegamos nessa crise, né? Então, é legal isso que você está falando, né? Eu Não acho tem... que
que a gente precisa ter tempo de reflexão também. Existe, claro, uma ansiedade, um desejo de ser visto, né? Um desejo de estar no mundo, porque também a gente se reconhece enquanto a gente no outro, né? É só no outro. No outro é que eu tenho esse espelho que me diz quem eu sou. Então a gente tem essa necessidade de ser visto, essa ansiedade de, vou fazer o que der, assim. A gente pode olhar isso criticamente, Leandro, mas eu acho que também tem um jeito de olhar que é um jeito assim, cara, a expressão, a voz, o desejo de falar e de trazer e de falar com o outro, ele é maior do que isso. Ele vai acontecer e a gente vai encontrar formas de que isso aconteça. Então, vamos passar por um excesso de lives desnecessárias, vamos passar por um excesso de lives desnecessárias, tudo bem, porque é o nosso esforço e é o nosso desejo de estar com o outro e de se comunicar. O teatro mesmo, ele sofre tantos... A gente vai falar de teatro... O teatro ele sofre tanto, já sofreu tantos impedimentos, tantas barreiras, e o teatro sempre conseguiu. O teatro, como eu digo, as pessoas que fazem teatro, né? As pessoas que fazem teatro sempre conseguiram sair ali, tipo um vegetal no asfalto, sempre conseguiu. E eu acho que a gente, a revolução, ela tem isso também, o excesso, né? Mas eu acho que é importante também, é válido que isso aconteça. É legal que isso aconteça no final das contas, né? Não que eu consiga. Eu tô fazendo essa live aqui, gente, quem estiver assistindo, eu tô morrendo aqui, tô suando, falando, meu Deus do céu, quanta bosta eu tô falando. Juro, mas... A gente Não, também é porque eu sou essa pessoa, mas eu queria ser outra pessoa. Eu queria ser essa pessoa que se coloca no mundo e usa e sabe usar isso sem medo, sabe? Porque eu acho que sem medo mesmo. Sem medo. O Niltinho Bicudo, que né, é o gestor do Alfredo Mesquita, ator e tal, e ele faz a Mirna, né, do Nelson Rodrigues, né, do espetáculo e tal. E ele gravou, tá aí rodando já, um depoimento da Mirna, falando do número de vezes que o teatro já foi, né, já foi anunciada a morte do teatro, né? Quando veio o cinema, quando veio a televisão e agora quando veio a pandemia, né? O teatro da música, o teatro... não, como você falou agora, novas formas, porque a gente precisa falar, a gente precisa se comunicar, a gente precisa interagir com o outro, é inevitável para nossa... Enfim, para estar aqui. Léo, obrigado. Obrigado. Foi menos doloroso do que eu achei que seria, Leandro. Foi uma delícia. Antes que o Instagram puxe o nosso tapete e nos deixe falando metade da frase, que já aconteceu várias vezes. Tem um tempo, né? E muito obrigado. Acho que as pessoas gostaram. Eu gostei muitíssimo. Você deu uma... Cara, conversar com você me deu uma organizada, sabe? Assim, de... Essa coisa do... A gente fica com medo isso não está muito claro na minha cabeça. Mas, puta, se a gente não colocar para fora também não vai esclarecer, né? Eu estava pensando, antes de fazer live, eu pensei, bom, gente, antes eu ser condenado pelo que eu disse e aprender com isso servir para uma discussão, do que eu ficar na omissão, sabe? Eu acho que, às vezes, a gente usa o medo como desculpa para não se posicionar também. E eu acho que é importante, mesmo que a gente se posicione, que a gente esteja disposto... A gente tem que se posicionar, eu acho, sabe? E se isso aqui virar uma discussão, que seja uma discussão para que eu aprenda, para que eu veja coisas que eu não consegui ver ainda, esses pontos cegos que a gente tem, né? Que a minha perspectiva se abre e que isso sirva para que o debate coletivo se amplie. Não, eu aqui, gente, mas eu não isso, mas que o debate coletivo se amplie, né? Então eu prefiro isso, eu fiquei pensando assim, que medo de falar, mas eu pensei isso que talvez seja melhor isso do que o silêncio, do que a omissão, sabe? Eu acho. Obrigado que você pensou assim e optou por isso. E assim, aproveitando esse finalzinho nosso, esse final de semana, assim, o João Caetano está totalmente hiato, né? Tem o Laerte Aura amanhã, né? A Aura, que é da Iate, o Laerte, fazendo uma peça com o Laerte amanhã. E depois tem a Fernanda, né? Fazendo uma leitura do texto dela. Incrível, muito legal. Convido, então, todo mundo, as pessoas que estiverem aí para assistir, gente, que Laerte e Aura estão arrasando nessa versão.
E a Fê também, tudo que a Fê faz, eu sou muito, muito fã da Fê. A Fê é muito, muito legal. Eu tenho conversado muito com ela, assim, por telefone, tal, mensagem, tal, mas é muito. E ela é muito cuidadosa, né? Fê, calma, vai dar tudo certo, que tá chegando a hora, né? A Mas Fê é então, uma das pessoas mais talentosas e gentis que eu conheço, assim mesmo, assim, de gentileza mesmo, assim, de estar no mundo para uma pessoa não violenta, sabe? Não tem uma comunicação violenta. Ela está no mundo para agregar, para fazer com que as pessoas se encontrem. É muito bonita a história da Fê. então, e os dois eventos, para o pessoal aí, para a galera aí da sala, amanhã o Ser José Leonilson às 21 horas, e no sábado, com a Fernanda Stefanski, também às 21 horas, o Véspera, um texto que ela vai Isso. mostrar para a E gente. aqui no João Caetano, e depois o Ciro José Leonilson, ele segue temporada online, que eles estão fazendo uma temporada online por Zoom. Que eles Então, seguem como só temporada. que há um aviso importante, porque a gente já cometeu esse erro na divulgação. A nossa conversa está sendo no Instagram, mas os dois eventos vão ser no Facebook, que é mais adequado para uma coisa encenada. Eu estou achando, eu posso estar falando uma besteira, mas eu estou achando que a coisa um pouco mais encenada, ela fica, o Face abre mais, sabe? Fica, primeiro que você pode ver no computador, não precisa ser no celular, né? Isso, tem ali tem umas questões técnicas que precisam ser nessa outra rede, né? Que aqui não comporta muito. Isso. A Aura e o Laerte. Laerte, eles estão usando um outro aplicativo junto, né? Para transmissão. Não sei se é o Zoom, enfim. Eles fizeram Tem toda uma pesquisa de como fazer uma transmissão. É quase como se fosse uma saída de vídeo que eles usam. Eles usam assim, uma série de recursos assim, para tentar burlar os limites dessa experiência aqui, né? Queridão, muitíssimo Querido, obrigado. obrigado, viu? Um beijo Obrigado, não sei se imenso tá no aí, teu mas coração. obrigado, gente. Desculpa qualquer coisa. Fica bem, se cuida. Tá bom, E você com também. certeza a Obrigado, gente vai Leandro. conversar ainda mais. Tá Tá bom. bom? Obrigado, viu? Tchau. Um abraço. Obrigado. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.